Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com você sobre jejuar. Jejuar com propósito. Jejuar significa nós ficarmos sem nos alimentar por um determinado período de tempo, mas não simplesmente ficar sem se alimentar. Nós precisamos ter um propósito para esse jejum. E o principal propósito do jejum é buscar a Deus. A Bíblia apresenta jejuns com propósitos secundários e ela mostra várias e várias pessoas que buscaram a Deus em jejum com os mais diversos propósitos, para fortalecer a sua fé, para estar preparados para a batalha espiritual. Então, meus queridos e amados irmãos, o propósito principal do jejum bíblico, o principal aspecto que vai nortear a nossa prática de jejum deve se resumir em buscar a Deus, buscar mais a Deus, ter mais comunhão com Deus. O nosso coração deve estar centrado em sua vontade. E então em Zacarias 7:5, Deus pergunta ao povo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, foi para mim? Amados, quando jejuamos, eu e você abrimos mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar ao Senhor, para ter mais intimidade com Deus, para ficar meditando na sua palavra. Dizemos a Deus que nós estamos fazendo um sacrifício para estarmos com Ele. Quando nós simplesmente ficamos sem comer, sem nenhum motivo específico relacionado a Deus, não é um jejum bíblico. Amados, o jejum não muda a Deus, ele muda a nós. O jejum não deixará Deus mais bonzinho ou misericordioso com você. Na verdade, o jejum está diretamente relacionado a nós. É a nossa necessidade de romper as barreiras, as limitações da nossa carne. O jejum mortifica a nossa carne e deixa o nosso espírito atento. E assim, o seu propósito primário é a mortificação da carne para que o espírito cresça, para que nós possamos crescer, amadurecer, nos fortalecer espiritualmente. E o que acontece então quando nós jejuamos? Nós nos tornamos muito mais sensíveis às coisas espirituais. E ali nós conseguimos nos aproximar mais do Senhor, fortalecer o nosso espírito, ter mais sabedoria, ter mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum, ele cria uma atmosfera que chama a presença de Deus para perto de nós, junto com o seu poder, com a sua autoridade. E os demônios reconhecem esse jejum e perdem o seu poder, se afastam. O jejum, ele aumenta o poder da oração e apressa as respostas. Amados, nós podemos ter vários motivos para jejuar, mas espiritualmente falando, eles devem ser espirituais, ou seja, pela salvação de almas, para receber poder, para testemunhar, para pregar o Evangelho, por libertação, cura da alma, por mais revelação da palavra, para pedir orientação de Deus, para proteção, por agradecimento, por mais e mais santificação, por conhecermos mais e mais a Deus no seu íntimo, nas profundezas do seu ser. Não encontramos na palavra a prática de jejuns para adquirir bens, emprego, aumento do salário, ter sucesso nos negócios?
Mas o que nós queremos mesmo é um jejum espiritual. E então, como jejuar? A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 6, do versículo 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim, somente a teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Oh, aleluia! Não é preciso contar a ninguém, exceto, se necessário, se as pessoas insistem em nos alimentarmos. Não precisa aparentar tristeza, cansaço por estar sem comer, mas é necessário agir normalmente. É importante procurar fazer jejum, se possível, para que nós possamos nos dedicar mais ao Senhor. E seria bom que nesse dia você não tivesse tantos afazeres. Eu sei que não é tão fácil assim, mas para que você pudesse, nesses dias em que você faz jejum, se dedicar mais ao Senhor, ler mais a sua palavra, estar meditando na palavra e estar conectado com o Pai em oração, em louvor, em adoração. Fazer jejum corretamente é necessário, e mostrar a Deus que este momento de entrega é um momento muito importante do seu dia. Amados, para aqueles que nunca jejuaram, comece tirando uma refeição principal. Depois de algum tempo, você já pode começar a jejuar o dia todo. Ou quem sabe, você pode optar por não tomar café, ou não almoçar, ou não lanchar. E depois você pode ir aumentando o tempo. Também nós podemos começar a fazer um jejum parcial de delícias, ou seja, deixar de lado aquilo que você mais gosta. Quem sabe por um dia, por uma semana, um mês, ou comer só legumes, chás ou sucos, para que você abra mão de alguns alimentos que você gosta muito. E o que fazer durante o jejum? Durante o jejum é importante orar, ler a palavra, louvar, adorar, falar em línguas, meditar nas escrituras, ser mais e mais revestido do Espírito Santo. Se o jejum for para ter mais poder de Deus, então nós podemos aproveitar para ministrar, evangelizar, visitar pessoas doentes, enfermas, que estão afastadas dos caminhos do Senhor, orar por enfermos, exatamente como está escrito em Isaías 58, nós podemos ver que diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Se nós lermos Isaías 58, do 6 em diante até lá no 12, nós podemos ver vários benefícios do jejum. Nós vamos ver ali que durante o jejum nós vamos ter revelação da palavra de Deus. Vai acontecer cura, integridade, recebemos justiça, recebemos mais fortemente a presença da glória de Deus. Nós vamos constatar orações respondidas. Nós vamos perceber que depois de jejum, de entrega ao nosso Deus, o socorro que vem na hora certa. Nós recebemos livramento, refrigério, uma direção de Deus contínua, Ele nos mostrando o caminho. Nós vamos perceber a restauração da nossa alma,
da saúde, da força. Nós também vamos constatar que quando no decorrer da nossa vida espiritual nós jejuamos, nós vamos vendo, sendo ministradas bênçãos nas próximas gerações, com restauração, restituição. Nós vamos ver o impacto que isso vai ter na vida das próximas gerações, meus amados. Vale a pena se dedicar. Nós podemos também fazer um jejum parcial somente com água por um pouco mais de dias. Mas isso tudo, gente, varia de organismo para organismo. Agora nós também podemos fazer jejum somente de certos alimentos, como o jejum de Daniel e dos seus amigos, que nós podemos ler lá em Daniel no capítulo 1. Eles comeram somente legumes e águas por um longo período. Amados, também se pode fazer jejum das delícias, ou seja, nós abrirmos mão de comer, de beber, tudo aquilo que agrada muito, muito paladar, e aquilo que nós gostamos demais, abrir mão daquilo para se dedicar a Deus e então só se alimentar do básico por um tempo indeterminado até obter a resposta que deseja. Também nós podemos tirar um único alimento como carne, ou então sobremesa, ou café com leite, ou então uma bebida que você gosta, né? Aquele que mais te agrada. E nós também podemos jejuar tomando líquidos, suco, chá, café, chimarrão, para quem é adepto, né? E como terminar o jejum? Se for mais de 24 horas, comer primeiro alimentos leves e bastante líquido para que não haja nenhuma reação negativa no seu corpo. Porque nós também temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Amados, e você pergunta quantas vezes jejuar? O jejum bíblico ele era praticado 2 a 3 vezes por semana. E por isso é muito bom adquirir essa prática, para nós estarmos sempre prontos para qualquer eventualidade, qualquer problema espiritual que surja. Porque Jesus disse, quando jejuardes, ele não disse se jejuardes. Ele disse, quando jejuardes, não se mostre abatido, não se mostre. Não, ele quer que nós jejuamos. Nós vemos também na palavra do Senhor que Jesus fez um jejum por 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. Nós vemos Moisés que fez 2 jejuns sobrenaturais quando ele passou 40 dias e 40 noites no monte, somente na presença de Deus. Ele não comeu e não bebeu nada. Ele foi sustentado por Deus, porque senão, certamente, teria morrido. Elias também fez jejum sobrenatural. Comeu 2 pães e tomou 2 botijas de água que um anjo lhe deu, e com isso andou por 40 dias e 40 noites. Daniel fez jejum parcial, comendo só legumes e água por um longo período. Depois ele fez jejum das delícias, sem nada desejável, nem carne, nem vinho, durante 3 semanas. Nós vemos também em Neemias, no capítulo 1, que Neemias jejuou por alguns dias, orando e lamentando pelo sofrimento do seu povo. E Josafá, em 2 Crônicas 3, nós podemos ler que Josafá e toda a tribo de Judá jejuou para pedir socorro ao Senhor, obtendo um dos maiores livramentos já registrados na palavra. Quando os exércitos inimigos vinham guerrear contra eles, eles se puseram a orar e a jejuar e obtiveram um livramento sobrenatural.
Nós vemos que o rei e o povo de Nínive, aqueles incrédulos, jejuaram em arrependimento por seus pecados, inclusive colocaram os animais em jejum. E Deus perdoou os seus pecados e não destruiu a cidade. Quando nós olhamos para Ester, suas servas e povo todo de Israel fizeram um jejum total de 3 dias para que não fossem mortos pelo mandado do rei. E nós podemos ver, constatar ali na história, que realmente nada aconteceu ao povo. Esdras jejuou para pedir proteção de Deus em sua viagem. Os discípulos de Jesus jejuaram em várias situações. E é por isso que nós entendemos que é bom para a igreja ter a prática do jejum, especialmente nesses tempos tão atribulados. Mas ainda assim, o Espírito Santo chamará indivíduos ou então grupos, ou talvez uma congregação inteira para jejuar por algo específico quando ele achar necessário. Amados, mas você precisa ter um propósito claro. Você precisa entender que você necessita de água, você precisa ter os cuidados, você precisa se informar mais sobre como está o teu organismo, porque nós somos templos do Espírito Santo e dele nós devemos cuidar também. Não é sair agora não comendo e não tomando água por 40 dias assim de maneira irresponsável, não. Tudo nós precisamos fazer de uma forma diligente, responsável, para então poder agradar ao Senhor. Se a igreja, ela pratica o jejum, não vai ser nada difícil obedecer aos mandamentos do Senhor. Por isso, busque na palavra de Deus a orientação do Espírito Santo para que você tenha um propósito claro, salvação da sua família, ou que você cresça espiritualmente, ou que você tenha uma comunhão maior com seu Deus. E então prepare-se para fazer um jejum bíblico com um propósito claro. E então você pode se abster de algumas comidas, ou talvez totalmente por um período, para que você possa estar em comunhão, louvor e adoração ao seu Deus. Por isso, amados, estejamos preparados como bons soldados de Cristo. Estejamos ali fazendo o que a palavra de Deus nos manda, para que nós nos encontremos preparados, aprovados, quando Cristo voltar para buscar a sua noiva. Amém?